A palavra do Senhor se encontra em Marcos, capítulo 3. Nós estudamos essa semana, nós falamos sobre Marcos, capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Marcos, capítulo 3. Aleluia! Que o Senhor, ele dizia assim, o meu povo precisa de cura. Né? Não é só uma cura física. O meu povo precisa também de uma cura espiritualmente. Talvez você fale, mas eu não estou doente. Tem certeza? Jesus dizia assim, o meu povo está doente. Meu povo está anêmico, raquítico. Eu dizia, Jesus, mas mesmo estando na igreja, mas Jesus dizia assim, mas só que está na igreja, mas só que o pensamento está tão distante de mim. O povo está tão distante de mim que não tem ouvido a minha voz. Não está mais com ouvido sensível para a minha voz adentrar e fazer morada. Aleluia. Mas Jesus, nesta noite, tem uma palavra rema para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. No início, de algumas Bíblias, tem o homem da mão enrijecida. Outras falam da mão... tudo de forma diferente. E algumas Bíblias têm diferenciadas, várias formas, mão mirrada, né? Mas o Senhor Jesus, desse jeito, Jesus vai falar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão enriquecida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida, ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Não responderam nada. Aleluia. Olhando-os ao redor, indignado e condoido, com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a. E a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraria a vida. Amém? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Nós vamos falar, o tema é o homem na mão de Deus. O homem sem Deus não é nada. Deus sem o homem, ele é tudo. Mas eu e você necessitamos sempre do nosso Deus, que ele é maravilhoso. Ou seja, nós vamos observar um cenário, como é que se encontrava. Jesus, ele estava o quê? Jesus adentrava novamente na sinagoga. Mas naquele lugar tinha fariseus. E aqueles fariseus, eles queriam observar Jesus. Por que eles queriam observar Jesus? Porque era um dia de sábado. Se você for observar, no sábado, não poderiam fazer milagres. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles sempre adoravam o sábado, que ele dizia que o sábado era o dia de descanso. Eu digo para vocês, eu fui da Adventista, no sábado também não fazia nada, sábado era sagrado. Sábado era o dia que eu tirava para adorar a Deus. De manhã ia para a igreja, se tivesse sabatina à tarde, estava de tarde na igreja. As coisas eu fazia tudo sexta-feira, deixava tudo pronto. Aí meu esposo, na época, ele fazia o quê? Pirraçava, ele dava o dinheiro só no sábado para fazer a feira. Eu deixava para fazer no outro dia, só segunda-feira. Mas no sábado eu não fazia, porque no sábado eu não podia fazer nada. Mas só que quando eu estava estudando, meditando, você sabe que são os religiosos em si que põem, entre aspas, essa conjectura, ou seja, aquela imaginação, ou seja, eles estavam mais voltados para a lei, dizendo que no sábado era santo, o sábado era de descanso, não poderia fazer nada. E eles só estavam ali para colocar Jesus em sujeição.
coração. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não sei quem é que está te observando, para te colocar em sujeição, veia ceia. E o Senhor está dizendo para tu ficar atento, atenta, meia soramandecai. Porque aqueles homens, os fariseus, eles estavam assim. E quando Jesus, aleluia, glória dada ao nome do Senhor, como nós observamos, estava ali aquele homem. E aquele homem estava na sinagoga. Vocês sabem observar bem que tem as leis, os fariseus, eles rejeitavam pessoas deficientes. Eles não gostavam de pessoas deficientes. Para ele, aquelas pessoas deficientes não tinham valor. Mas só que ele tinha que aturar aquele homem, porque Jesus estava na casa. Eles tinham que, ou seja, tinha que respeitar, tinha que aceitar aquele homem com aquela mão enrijecida só por causa de Jesus. Mas sabe por quê que ele tinha que aceitar? Porque ele estava observando Jesus. Eles já tinham um plano traçado para a vida de Jesus. Eles já tinham algo já reservado de como maquinar, de como planejar algo contra a vida de Jesus. Aleluia! E quando, aleluia, podemos observar, a glória a Deus, que quando Jesus estava ali, Jesus ele teve compaixão daquele homem. Jesus, ele tem compaixão de mim e de você, independente das nossas falhas, independente de quem somos. Jesus, ele tem compaixão, ele é misericordioso. Por isso que a palavra diz que pela misericórdia do Senhor é o fato de eu e você não sermos consumidos. Aleluia! E aquele homem, por ele estar ali, endurecido, ele estava doente, mas só que quando Jesus ele chega, milagre acontece. Eles não estavam ali só esperando o milagre, ou seja, eles não estavam atentos ao milagre que iria acontecer, mas sim eles estavam observando qual era o vacilo que era que Jesus estava fazendo. Ou seja, eles só estavam observando. Aleluias! Glória a Deus, choras de bercas. Mas só que Jesus, ele vai nos mostrar quanto o povo tem, ou seja, mesmo Jesus tendo compaixão, mas os fariseus tinham um coração duro, um coração de pedra, enrijecido, aquele coração maldoso. Mas só que Jesus, ele começou a se entristecer, não pelo que aquele homem estava passando, mas sim pelos fariseus, aqueles homens que conheciam leis, eles estavam totalmente o quê? Irados. Estavam, ou seja, raivosos. Eles queriam, ou seja, aleluia, queriam ver qual era que Jesus iria fazer. Aleluia. Glória a dada o nome do Senhor Jesus. Mas só que aquele homem, por estar com aquela enfermidade, Jesus, ele vai e fala para ele assim: ei, você, levanta! Levanta e venha. Fica no meio. Jesus falou para aquele homem: ei, você aí, levanta e vem aqui para o centro. Quando Jesus chamou aquele homem para ele vir para o centro, aqueles homens, os fariseus, olhou logo, ó. Vamos dizer que um começou a cutucar o outro. Outro começou a dar uns beliscãozinhos para ficar de olho, ó, fica só atento. Ei, fica atento. E Jesus, ele dizia assim: ei, levanta! Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, filho, não é tempo mais de tu ficar prostrado, meia ceia. Não é tempo mais de tu ficar adormecido, meia ceia. Lá no Apocalipse diz: levanta tu, que está morto, você está entre os mortos. Levanta hoje, que Cristo vai te esclarecer, que Cristo vai te mostrar a mão da ceia. Tu está dizendo: Senhor, o Senhor não está me mostrando nada. Mas Jesus está dizendo para ti assim, Pai: quanto mais que tu fica lá, eu torça no meu sono de beleza. Então fique lá. Fique no teu sono de beleza.
Fica na gassúria mandagacheia. Fica na mandaia show. Aí Jesus vem e tu fica no teu sono de beleza. Eita, nosso! Aleluias! Se vocês pudessem ver como Jesus, a maia cheia, se você pudesse contemplar a presença do Senhor, decai na casa, na mantonaia cheia. E Jesus está dizendo, eu estou parando, né, caso? E os corações duros e enrijecidos, a maia cheia. Se porventura está mente como aqueles fariseus, eu nesta noite estou adentrando, negaço, riminai. Eu vou fazer vocês ter compaixão a partir de hoje. Alai, comanda gassura, raço. Porque o Senhor dizia que muitos não têm mais compaixão com o próximo. Aleluia! Aramancho comando e abarrasse de cai. Aleluia! Aleluia! E quando Jesus, ele começou a dizer, levanta, olha, o pessoal da sinagoga tudo começou a ficar atento. O pessoal da sinagoga começou a ficar tudo só observando. Aleluia! Onde é que estava? Eles começaram tudo a observar para ver onde é que estava aquele homem. Porque vamos dizer que ele estava tão focado no que Jesus ali ia fazer. Ou seja, se Jesus ia alterar a lei, porque sabia que no sábado não poderia fazer nada, nenhum milagre. Ou seja, não poderia, por exemplo, hoje eu perguntei para uma pessoa, se você tem um vizinho, você tem um amigo que está doente, e no sábado, você não vai pegar o teu amigo e levar no médico? Ele me respondeu assim, eu levo. Eu falei, eu também levo a levar a garra cheia. Porque no sábado, independente, todos os dias é dia do Senhor. Não é só sábado, decai. Ramante na ceia. De segunda na ação, de praia ceia. Todos os dias é dia do Senhor. Aí eu falei para ele assim, olha, ele é um pastor. Eu falei para ele assim, olha, eu fui da Adventista, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, não estou mais. Hoje eu sirvo um Deus maravilhoso. Não é que eles não servem, lá cada um serve a sua religião. Eu não condeno igreja de ninguém. Eu só não aponto a igreja de ninguém. Cada um segue o que quiser. Se é macumbeiro, segue a tua lei lá. Só não me chame. Porque se Jesus mandar, aí é outra coisa. Mas só não me chame. Você está lá, pronto. Se você é isso, faça o que você quiser. Mas eu não condeno. Jesus, ele estava dizendo, vocês são hipócritas. Decai. Porque era isso que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus. Porque aqueles fariseus, aquele povo, quando Jesus falou para aquele homem levantar, eles começaram a olhar. Eles começaram só a observar onde estava aquele homem. Aleluia. E eu falei para ele assim, olha, quando a minha líder, a minha mãe na fé, que hoje está com Cristo, ela veio me fazer uma pergunta, e eu respondi para ela, ela falou, nossa, você conhece a Bíblia? Eu falei, lógico. Hoje eu conheço, pela misericórdia, eu conheço. Ela falou uma palavra e eu fiquei só observando. Aí eu fui, pesquisei aonde estava e falei da forma correta. Não é que ela não falou errado, ela falou do jeito que está na Bíblia dela, né? Mas só por isso que eu gosto da Bíblia de Almeida Ferrando, que é maravilhosa. A Bíblia de Almeida, gente, não tem coisa mais gostosa na nossa vida. Né? Porque ele vai, esmiuçando. Ele vai cada vez mais se inovando na minha e na tua vida. E quando eu comecei a perguntar, eu falava assim, lógico, se no sábado a minha filha adoecer, se eu sou da Adventista, tá, não sou mais, mas se porventura eu fosse, se minha filha adoecer no sábado, eu não vou levar no médico, vou deixar morrer. Por isso que Jesus perguntou para aqueles fariseus, ei! Vocês acham melhor fazer o bem ou fazer o mal? Vocês acham melhor fazer o quê? Eles não responderam nada. Sabe por que eles não responderam nada? Porque eles não tinham o que falar. Eles tinham que ficar calados. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai tentar te apontar, vai tentar te crucificar, vai tentar te condenar. Mas Jesus está dizendo bem claro, não vai encontrar nenhuma
condenação, não vai encontrar nada que vier te apontar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Por isso que Jesus falava, o homem na mão de Deus, quando cai na mão de Deus, não tem coisa melhor. Por isso que Davi, ele dizia, mas antes eu cair na mão de Deus, eu cair na mão do inimigo. Sabe por quê? Porque se eu cair na mão de Satanás, ele vai querer me matar, não vai ter misericórdia. Se eu cair na mão dos meus adversários, não vai ter misericórdia. Mas Deus sim, ele está dizendo nesta noite, eu estou tendo misericórdia pela tua vida, eu estou tendo misericórdia pela tua alma, mesmo por toda a besteira que tu tem falado durante esses dias. Verdade, porque Jesus disse que tem crente nesta noite que falou tanta besteira que só Deus pode ter misericórdia. Porque sabe o que o Senhor dizia? Porque aquele povo ele estava querendo dizendo que Jesus estava blasfemando. Sabe por quê? Só porque Jesus ia fazer um milagre no sábado. Ele dizia assim, não, eles estão blasfemando. Ele começou só a observar Jesus. Ele falou, vocês aí, ó, só fica atento. É você aí, é você mesmo. Fica só observando o que ele vai fazer. E nós temos que ver qual vacilo que ele vai dar. Mas Jesus está dizendo, de paplaca, chora, mandaia cheia. E eu estou dizendo, Jesus, tu me cobre e me reveste. Jesus, amado, toda afronta, tudo que Satanás está tramando contra a minha vida. Nessa noite, em nome de Jesus, por um caminho tu veio, Satanás, e por certo não vai ter retirada. Porque eu creio no Deus de paplaceia, que abençoa a camona que expulsou nesta noite sobre as nossas vidas. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus, eles começaram a observar, e eles começaram atentamente, será que Jesus ia curar? Será que Jesus curaria no sábado? Eles começaram a observar, e disseram, será que ele vai ter coragem? Será que ele realmente ia ter coragem de curar no sábado? Porque ele queria que só Jesus fizesse algo para poder acusá-lo. Sabe que Jesus está dizendo? Filho, cuidado. Neia cheia. O Senhor está dizendo aqui para o pastor de placeia, está dizendo para André Xaracamanai, está dizendo para o Wellington Libracamanagassou, a irmã do pastor, o Senhor está dizendo para vocês, ó, fique atento, neia ceia, vão tentar fazer de tudo, decaia ceia, para vir neia choramandaia, vim tentar observar, para ver o que você irá fazer por meio da tua atitude, neia ceia, ou seja, no meio da tua resposta, ele vem te acusar. E olha, o Senhor está dizendo que já tem gente que já está passando por luta. Jesus disse que já tem gente na casa passando por luta por causa do que falou que não deveria ter falado. E uma dessas pessoas é a Andréa. Vigia, fica na torre. Ramandaia cheia. Não fala aqui na Nagassuramanda raço decai dentro da tua casa. Nagassuramandai. Porque tem teu irmão de placeia que está te observando e está dizendo assim: eu quero pregar ela na espreita. Nagassuramandai. Para se eu colocar ela na gastão, para mamãe lá, bota fora. Mas Jesus disse que não vai poder fazer isso. Mas ele está deixando tu atenta. Atenta. Cuidado. Que a gente fala o quê? Demais. Cuidado. Cuidado. Negaceia. Jesus nesta noite está alertando o crente. Decamantonaia. Você vê que Jesus está falando de cura, ao mesmo tempo não está falando de livramento. Ao mesmo tempo, Jesus está falando que está libertando e Jesus está falando, estou alertando. E Jesus na casa, nessa noite, está dizendo para ti, eu sou Deus que adentra e muda situações. Aleluia. Oh, Anagassoramantonaço. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ai, achei que me anarraçou de placeia. E quando Jesus estava ali, eles começaram a dizer, olha, quando Jesus chamou aquele homem, sabe como ficou o ambiente? Ficou logo tenso. Ficou logo o quê? Parado. Ficou o povo tudo o quê?
Ó, observando, quando Jesus chamou, ficaram todo aquele, o ambiente ficou aquela, vamos dizer que parou a nuvem no ar, mas só que aquela nuvem era uma nuvem negativa, para ele só dizer assim, pronto, vai ser agora. Ei, charamante, omá, suidei, camantai, rabanaya sorite, plaplaceia, berraço. Gente, olha, nagasui, xiribias, ei, xarabata, caianaia, Jesus está cortando o laço, anabadabaia, ceia, ricamanchomaia, ceia, rimandaia, sou. Jesus está cortando o laço, decai, laço de morte, xaramanda, caia, sou, deplapação da vida de alguém na casa. Ai, derraço. Jesus dizendo assim, não é de gente de lá fora, não, é daqui da igreja, que está aqui hoje. Jesus está dizendo assim, olha, eu estou cortando o laço de alguém aqui da casa. A naia ceia. Ei, o adversário queria pai, a naia ceia. Sobre a tua vida, Jesus, tu me cobre e me reveste. Mas Jesus, amado, nesta noite, a naga ceia. E viu hoje, vai cortando o laço. Vai cortando todo o laço nesta noite, Jesus. E desfazendo todo o intento de Satanás contra a vida do teu povo, meu Pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo, porque Jesus, a naia ceia, só que Jesus dizia, decaia chora, mandaia ceia. Alguém neste lugar, decaia ceia, ia ser confundido, deca, surima, naia ceia. Anerraço. Vou dizer que era uma mulher, labadabada, chora, camanaço. E essa mulher ia ser de plaplaceia, de caia, naia show. Ia ser confundida na gassoreman, seu derraço, com alguém de chorando e cai. E Jesus está dizendo, lavanchonai, chibianderraço, grande é o livramento que eu estou lhe dando nesta noite, Alice. Grande é o livramento, nem caia ceia, que o Senhor está te dando nesta noite. Alguém ia te confundir, a ceia. E Jesus disse, eu adentrei primeiro e livrei. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. E quando o ambiente ficou todo tenso, sabe o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram só a se irar. Todos os líderes religiosos, aqueles que se achavam o maioral, aqueles que se achavam que eram conhecedores de tudo, né? Eles começaram só a se irar. Mas Jesus não estava nem aí. Jesus não estava nem aí. Jesus não estava se preocupando. Anagassura, manchonai. Jesus não estava se preocupando, porque Jesus já tinha algo reservado. Jesus estava dizendo assim, eu já tenho uma razão clara. Ramanchonai ceia. Eu já tenho algo feito, reservado para realizar naquele lugar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu trouxe cada um nesta noite. Alabadaia chora, canto. Porque eu tenho algo reservado. Ameaço e berradecas. Cada um nesta noite, amaia ceia de comanai. O Senhor trouxe com um propósito específico, um propósito claro, uma razão clara. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor que desço na terra para curar. Sabe o que Jesus lembra? Jesus me lembra daquele homem que estava ali, no meio da fonte, e quando esperava, quando o rio vazava, as águas começavam, ele dizia assim, ei, eu estou esperando só que alguém vinha para me logar. Mas só que mal sabia ele que Jesus estava ali, e ele está dizendo, eu estou perto de vós nesta noite, e estou eu fazendo milagres, estou eu fazendo grandes milagres na vida de vós nesta noite, amaia ceia, porque vós diz assim, Senhor, o Senhor não fez milagre nenhum, mas enganou-se você, porque quantos milagres eu, Senhor, tenho feito nas vossas vidas. Aleluia.
Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E quando Jesus estava ali, Jesus, ele começava a dizer, sabe o que eu quero representar para vós? Sobre aquela mão daquele homem. Eu quero dizer para vocês que o povo de Israel, na maioria das vezes, se encontra daquele jeito. Ele começa a dizer, a casa de Israel, na maioria das vezes, estão tudo com o coração duro. Na maioria das vezes, o meu povo se encontra assim. Então, Jesus, ele começou a trazer aquele homem, quando ele falou para aquele homem vir para o centro, ele estava fazendo, vamos dizer, imaginar, ele estava fazendo uma conjectura, e como você está vendo a mão daquele homem que se encontra, assim são vós, que estão desse jeito. Você diz, meu coração está limpo. Mentira, hipócrita, seus fariseus, decai. Se você dizer assim, tu está falando comigo, não. Se você sentiu a dor, então é você mesmo. Eu sou daquela que não aponta, mas se você dizer assim, a missionária está falando é comigo. Se você sentiu, então é com você. Então, coloca, fazer como alguém que eu conheço. Coloca a tua linguinha. Nemanaia chora, badacai. Desce do altar. Pega a tua linguinha, coloca dentro do saco e fique quieto. Aleluia. Ramancho comatu na raça de paz. Ramanche que mendaia chora, mandaia sobecai. E quando Jesus começou a observar, ele dizia assim, esse povo tem cada sua cultura. Ele dizia assim, vocês têm cada cultura tão diferenciada, mas só que eu não faço exceção. Aquele homem veio porque é o Senhor quero fazer. Aquele homem mesmo doente daquele jeito, é o Senhor dele, vou mudar a vida dele. Ele está dizendo, ei filho, filha, hoje eu vou mudar a tua vida. Eu nesta noite vou mudar a tua situação, Decai. Aleluia. Rabacho praste que me narraçou. Rabacho como a tua séria manda rachei de platuação. E Jesus dizia assim: filho, lembra quando tu chegou na frente do espelho e falou para Jesus? E falava assim: Senhor, a minha vida continua do mesmo jeito, está entrando, saindo e continua assim. Senhor, será que não vai mudar a minha vida? Será que não vai mudar a situação? Aí Jesus disse assim: filho, eu vou mudar. Eu só preciso de quê? Que você dê o primeiro passo. Quando tu der o primeiro passo, aí sim eu mudo tudo. Porque quando Jesus falou para aquele homem, você levanta e venha para o centro, qual foi a atitude? Ele levantou e veio. Ele ouviu e obedeceu. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta tu fazer sacrifício de tolo. A irmã falou aqui, Daniel orou 21 dias. Tem pessoas que vai 10 dias, 5 dias, já não aguenta mais, adoece. Eu já fiz os propósitos de Daniel de 21 dias. Deus me deu grandes vitórias, né? Eu lembro que uma vez o meu pastor lá no interior, ele fez o propósito de 21 dias para todo mundo. Ele falou assim, teve pessoas que engordou. Você vê. Teve pessoas que Deus renovou dons. Teve pessoas que Deus deu dons. Teve pessoas que Deus deu cura. Teve pessoas que Deus abriu porta. Porque fez com sinceridade. Porque resolveu o quê? Obedecer. Viu melhor o quê? Que era melhor sacrificar você para o Pai. Não adianta você falar assim, estou fazendo isso. Deus não vai te virar para você. Está sendo hipócrita. Porque Jesus estava dizendo para aqueles fariseus assim, vocês são um bocado de hipócrita. Quer ver quem disse assim para aquele povo? Foi quem? João Batista. Vocês são raça de víboras. Vocês são hipócritas. Jesus está dizendo para alguém aqui, larga de ser tu hipócrita na minha casa, Maia Ceia. Larga de tu ser um hipócrita, labraçuriabacama narração. Somente faça o que eu deplaplaçurião choque Maia Ceia. Tenho mandado vós fazer, Maia Sora Mandecas. Nemancho nabada hasrebi kamana, suribiana ras. Ramanaya suriabadecas. É tu mesmo, Decaia Ceia. Você falou na sua mente, Jesus está dizendo, é tu mesmo. Aleluia. Não é não. Não se preocupa. Que não é não. A namanaya chorama da... Não é mulher não, gente. Se preocupe não. Vocês são demais. A namancho comancho nanahache becanda raça.
Ribajo que mina ya chureba de raço de caianama, chebiam de raço, nem manchonai. Rapaz, vocês estão com a mente da bote, que é uma naia churiam de raço. Ramanchona caia sede propulação. Jesus quer te tomar, Andressa, dentro da tua casa, na casa, para cortar laço, decai. Esse demônio tem que bater em retirada, bem? Ó, xirica, mancha, detraplaçere, caia, sobe, bata, súria, na raiz. Que Jesus disse que ele já te mostrou várias vezes. Na maioria das vezes tu fica, vou nada. Vou nada. Jesus disse assim, use as armas a qual eu te dei. Tu tá colocando na bainha, deixando lá. Ele disse, ó, desembainha e começa a usar. Neimana rachura camantona nada. Ribiacho comantuna yaché de place de co. Aleluia. E quando os fariseus, ele começou a observar, se você for observar aquele homem que estava ali, as condições que ele se encontrava, com aquela mão enrijecida, ou seja, com aquela mão tipo com a mão de pedra. Jesus estava dizendo, o coração do povo está desse jeito. Um coração de pedra. Aleluia. Ele falou assim, não está vendo o povo com tanta dificuldade que tem passado. O mundo tem passado cada dificuldade hoje em dia. E o povo estão tudo, se preocupando com o seu umbigo e esquecendo do irmão. Jesus está dizendo assim, teu irmão está passando necessidade. Teu irmão, ele está com dificuldade. Necaixo, necaixo, de berracho. Teu irmão está ali com dificuldade, necaixeia. Talvez você diz assim, Nique. Talvez não seja na alimentação, mas se seja na palavra. Talvez seja na oração. Talvez seja no remédio, necai. Não estou falando por causa da situação lá. Mas Jesus está dizendo que tem pessoas no Recife que estão passando dificuldade. Vocês, nem um líder não viu ainda. O primeiro que Jesus está dizendo que o primeiro é o líder, não viu ainda. E Jesus disse para tu começar a orar, que Jesus vai te mostrar. Tem alguém no Recife que está passando dificuldade por estar, Jesus disse hoje, desperta, que ele vai te mostrar. Que alguém do Recife, da casa, que está passando dificuldades seríssimas. E você não percebeu ainda. Aleluia. E eu digo para vocês, eu vi. Eu ainda comentei com ela, não foi? De alguém. E Jesus disse assim, ore porque eu quero dar livramento de morte. Eu já sei quem é a pessoa, porque Jesus me mostrou. E Jesus vai mostrar para o Recife, para o líder da igreja. Porque não é eu que vou dizer assim, porque eu sou missionária, eu vou na frente. Não, quem tem que ir é o líder. Ele lá. O problema é dele. Oxe. Nem sempre. Olha, nem chorar em choquia ne plessuri de raça. Rai chopli plessete caia naia sou. Líder, quando chama, independente de querer ou não, o líder tem obrigação de saber. De barracho comandar. De plaplaché que mina cachu, de plapachu de raça. Ribancho comatu ne caia. Cabeça dura. Jesus dizia assim, cabeça dura. Aí a mama cachu na papacho como tu ia ser. Tu pripiate, que piate cacho como tu ia ser. Rabacho como tu ia ser bicaia sei que me racho ne bia. Labracho tu bia res de beca chone bia de raia sore cantona. Tu che becanto no bahada suia né? Ramancho que me ante preplachuria como tu ia ser de birras. Ele chamou, ele garante, decaia show. Não quero a teu filho dizer assim, vou entregar que eu não quero mais. Na caçura abadacachou ne camarras. Porque se ele chamou, ele garante, independente, na caçura bebê. Independente de tu dizer que tem falha, que tu tem, de plaplaçura amanchonaia sei. Ribiante como anaia sei. Se ele chamou, a espada das tuas mãos, manusei. Entendeu? Aleluia, Deus. Ele está dizendo assim, ele te chamou. Não queira tu dizer, vou eu entregar. Jesus disse que no teu coração, muitas das vezes, não é porque tu fala,
Mas Jesus disse que no teu coração, você colocou no teu coração, vou eu entregar o ministério. Jesus disse, não faça isso, porque senão eu te coloco no leito. Jesus está dizendo para ti assim, ó, não entregue aquilo que eu te dei, porque se tu entregar, eu te coloco no leito. E para ramanchonacaia suia nerras, ribianto comanto naia ceia, só tu mesmo. Aleluia. Aleluia, Deus. Tibian de caso de bea de has de caia che de bian de has de caia chorean de has. Ribianto moto esse ribian de caia sou. Não adianta tu contender no reino espiritual não, porque tu contende muito no reino espiritual. Rabada caixo né marnacho. E quando estava aquele homem que aqueles fariseus começou a observar, começou a ver. Eles começaram a questionar, começaram a dizer, mas só que quando Jesus mandou, ele levantou a mão, que o povo viu, vamos dizer que o povo ficou tudo atoito. Nossa, olha como é que está o mundo daquele homem. Ei, Jesus, sabe o que Jesus está dizendo? Tem muitos que vão te observar só pelo que tu está vestido. Se tu está descalço, tu está calçado. Se tua roupa está velha, se tua roupa está nova. Se tua roupa está assim, se tua roupa está assado. Saber se tu como está com a tua comunhão com Deus, como não está. Mas Jesus está dizendo, não é para tu olhar o teu irmão, olha tu mesmo, como tu se encontra. Não olha, não aponta teu irmão, não aponte a ti. Jesus, eu preciso de uma roupa nova. Estou pronto, Jesus, me dá condição. Jesus, a unção, como é que está sobre a minha vida? Não está assim, Senhor? A partir de hoje eu vou orar para a minha unção ser renovada. Jesus, se eu não estou tendo mais força, graça para ler a Bíblia, Jesus, hoje eu vou começar a ler. Jesus, eu não gosto de ensaiar para louvar. Chego na igreja, puf, louvor, pronto. Mas Jesus, a partir de hoje, vai começar a ensaiar. Aleluia! Glória a Deus! E quando aquele homem levantou a mão, começou a dizer assim, aquele homem tem o quê? Limitações. Quando Jesus mandou ele levantar a mão, que viu a mão daquele homem, ele começou a falar assim, pronto, aquele homem tem o quê? Limitações. Não estou aqui para te apontar nem te crucificar, viu, pastor? Eu gosto do Senhor de coração, gosto de graça. Mas eu só falo o que Jesus coloca no meu coração, na minha mente, no meu coração para falar. Eu nunca falo nada que Jesus não manda. Eu sou daquele de falar o que Jesus abre no reino espiritual. Porque quando Jesus abre o reino, eu consigo adentrar. Eu consigo ter acesso. E eu via o Senhor contendendo muitas coisas, só o Senhor mesmo. O Senhor, vamos dizer assim, é uma briga contigo mesmo. Era uma briga, só você e Deus, vamos dizer assim. Quando o homem começa a se gladiar você mesmo, dizendo, eu quero assim, Jesus diz assim, eu vou mudar desse jeito. E você diz, desse jeito não, Jesus fala assim, eu vou fazer assim. Então, pastor, o Senhor coloca no meu coração, ore por ti. O Senhor tem orado por várias pessoas, mas o Senhor disse que o Senhor está sendo mais carente de oração, pela você mesmo orar por você. Aleluia. Glória a Deus. E aquele homem, quando Jesus, ele começou a observar, ele começou a dizer assim, aquele homem tem limitações. Aquele homem tem o quê? Dificuldades. Aquele homem tem problemas físicos. Jesus começou a dizer, aquele homem se encontra com alguns problemas, mesmo ele não se expondo. Mas quando ele levantou a mão, Jesus viu tudo. Jesus está dizendo assim, só quando você dobra o seu joelho e começa a falar e chorar, ele conhece as tuas limitações. Ele conhece suas limitações, viu, pastor? Interessante que o Senhor pediu para papai falar contigo direções para tomar. E a direção que Jesus te dá é para tu orar por você e ele conhece as tuas limitações. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus ele começou a observar, ele viu que aquele homem começava a enfrentar um conflito espiritual. Sabia que nós sofremos conflitos espirituais? Nós sofremos guerra no reino. Eu digo para vocês, ontem à noite, não foi que eu te falei?
Foi antes de ontem, na sexta-feira. Sexta-feira, não foi sexta, foi sexta. Sexta-feira aconteceu uma situação. Era mais ou menos de meia-noite a 1h da manhã. E eu dizia, Deus, que não seja quem eu esteja pensando. Eu só dizia assim, Deus, que não seja quem eu esteja ouvindo. E eu dizia para Deus. Aí quando foi ontem, por volta de antes de Dona Iraci mandar mensagem para mim, aí alguém veio me falar. E começou a relatar. E começou, tá. Eu falei para ela, sabe o que eu falei para papai? Que eu não queria. Que eu não queria saber, que eu não estava acreditando quem era a pessoa que estava, vamos ver assim, batendo boca, que eu não queria acreditar quem era. E eu dizia para Deus, ela falou assim, aí ela virou para você, ainda bem que Deus não lhe falou. Eu falei, por quê? Porque se Deus lhe faz, ela diz, passe para dentro. Você me vergonha. Eu não faço? Qual é a mãe que não faz? Qual é a mãe que não faz? E aí ela deu risada, eu falei assim, foi mesmo? Meu Deus. Tu aprendeste com quem, menina? Que eu não mato nem uma mosca. Para você ver. Temos o quê? Limitações. Dificuldades espirituais. Quando ela me falou, Jesus falava assim, ó, filha, não está vendo ela? Ela está pedindo socorro a você. Porque ela está com dificuldade espiritual. E eu dizia, é mesmo? Aí quando foi hoje, ela mandou uma mensagem linda, não foi que eu falei? Que até eu falei assim, essa alma quer falar. Quando eu vi a mensagem, eu já senti assim, essa alma quer falar. O Senhor dizia ao meu coração, na mesa, o Senhor dizia assim, ela está pedindo socorro a você. O Senhor dizia assim, ela está pedindo socorro a você. Que ela estava dizendo, eu não posso, mas a minha mãe pode. Isso que Jesus, ele dizia. Ouviu, Bibinha? Ela não pode sozinha, mas você pode por ela. Você pode por ela. Você pode tanto por ela como por ele. Deixa de lado fulano, marido, deixa um pouquinho lá. Agora filha e filho, olhe por ela. Peça ao Senhor para Deus abrir os olhos da tua filha em algo que Deus já te mostrou. Tu quer que eu fale mais claro? Depois eu te falo. Aleluia! Ande, pastor! Não é! Vamos dizer logo assim, não é! Tu entendeu? Pronto. Tikmil como assim. Debiachou de pirra, de canto como tu ia ser. Rabachu como tu, de pia, de canto como antenha, se de andere de casa. Raichu como nasce. Vou dar algo novo. Porque você diz assim, Senhor, eu quero que minha filha seja feliz. Amém. Não quero que ela venha sofrer a mesma coisa que ela sofreu lá atrás. Entendeu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eita, gente, Jesus está na casa. Aleluia! Ai, já quero entregar, mas Jesus disse, calma ainda, né? E quando aqueles fariseus começou a observar, e começou a vir os religiosos, que começa a primeira coisa que vem os religiosos. Quer ver uma coisa? Quando a gente começa a orar, Deus, dê pra si, decai. Aí começa... Deus é surdo? Aí você está gritando? Ei, Deus é surdo? Tu está dizendo tão alto assim? São os religiosos. Ó, não precisa não, você só ali, ó, ficar em silêncio. Aí eu falo assim, eu falo, se eu ficar em silêncio, daqui a pouco eu tô dormindo. Mas quando Jesus, ele faz assim, ó, quando Jesus começa a vir, aí começa a falar,
Daqui a pouco começa a dar vontade até de gente sapatear dentro do quarto. Daqui a pouco Jesus começa a mudar, né, Alice, o recinto. Não é não, irmãos? Jesus começa a falar, então começou os fariseus, começou a observar e dizer, não, precisamos armar algo. Eles começaram a dizer, não pode não. Eles começaram a observar, começaram a ver, começaram a dizer, não, preciso refletir, porque eles queriam pegar Jesus dentro da lei. Queria pegar Jesus dentro da lei. Mas Jesus está dizendo que não pode. Irmão Dete, a senhora que tem o dom da cura, coloca a sua mão aqui no coração do pastor Luiz Carlos. Aleluia. O Senhor dizia, não é por causa do que Deus falou com ele, mas o Senhor dizia que é algo que ele está dentro dele. E o Senhor dizia assim, desencruza esses braços de trás, por favor. Desencruza os braços da frente, por favor. Jesus. É assim. Reto. Jesus dizia assim, estou eu tocando nas artérias aí. Estou eu mudando algo aí dentro desse coração, né? Estou eu fazendo algo de neiaceia, de plaplaceia, no coração do meu cego. Satanás, de plaiaceia, tu queria infartar este homem, decai. Anaiaceia, de plaplassurião, decai. Hoje o Senhor está dizendo, está batendo em retirada. Ei, xaramão, decai, ó. Ó o Senhor fechando tua cova hoje, ó. Xaramão, decamante, camanta, iaceia, ó. Fechando. Ih, xaramão, ramante, camanaya, sou. Satanás queria te infartar, decai. Rimante o caço de paia. E Jesus está bem, desfazendo hoje, na esseia, todo infarto inferno. Tu, Satanás, queria matar este homem, decai. Hoje vai sendo desfeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus. Me cobre. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Não, para mim não. Sai de reto. Sai de reto, para mim não. Sai em nome de Jesus. Batalha travada no reino. Aleluia. O senhor sabia, pastor, que Satanás queria te infartar dentro da igreja hoje? O senhor sabia? Eu não sei o que aconteceu contigo, mas o senhor disse que algo aconteceu e entristeceu seu coração. E isso que aconteceu ficou ali dentro. Mesmo você tendo um coração bom, maravilhoso, perdoador, tudo mais, só que Jesus, que algo ficou dentro. E Jesus disse que estava tipo assim, daqui a aqui. Tipo como se você estivesse levando um morto, um fardo, mas Jesus está dizendo que é um morto sobre teus ombros, que tu estava se sentindo assim, ó, cansado, que tuas pernas estavam, ó, já definhando. E Jesus disse, estou eu cortando um laço de morte sobre a tua vida nesta noite. Ele está nesta noite restaurando a sua saúde. O Senhor está restaurando a sua saúde. Não sei o que o senhor passa, não sei como é a sua alimentação, também não quero saber, só a Andressa que sabe, mas só que o senhor diz assim, ó, estou comendo isso, também aquilo. Jesus diz, cuidado. Não, cuidado. Cuidado um pouquinho aí na tua alimentação, não sei o que tu está comendo. Tem que ser isso, moderado. Eu não sou mais criança. Possivelmente você é mais velho que eu. Eu só tenho 40, eu tenho 55, tu é mais velho que eu. Tenho a idade do meu irmão. Eu mostrei a foto do meu irmão. Meu irmão é um gatão, menino. Ai, que homem lindo, meu irmão, viu? Ali eu amo de paixão. É parecido com meu pai. Ele me chama de minha rosa. Eu falo, tu é meu príncipe. Eu falo assim para ele. Porque, para você ver, eu tenho meus 6 irmãos. Todos eles me tratam de flor, de rosa, de bela, todos assim. Mas o meu irmão, esse... é por parte de pai, mas é um amor tão maravilhoso.
Sabe, eu vi meu sobrinho pequeno, pergunta se eu já fui ver ele. Eu vou nada, lá é perigoso. Quem vai lá é com ele, não eu. Porque o lugar que eles moram é perigoso, onde é que eu vou? Salvador, tudo é perigoso. Eu vou lá no lugar perigoso. Não, meu filho, aqui tá bom. Entendeu, amados? E quando aqui Jesus fez um milagre na vida daquele homem, que ele levantou a primeira vez, estava o quê? Enrijecida. Então, Jesus, ele foi e fez o quê? Baixou a mão novamente. Aí Jesus tornou mandar ele o quê? Levantar a mão. Quando levantou, a mão dele estava o quê? Restaurada. Então, Jesus está dizendo, estou eu restaurando a área financeira. Eu tomo posse, Jesus. Área financeira de crente. Aleluia. Deus disse que está restaurando saúde. Aleluia. Eu tomo posse. Restaura minha saúde, Jesus. Jesus diz, eu estou restaurando minha família, Decai. Estou restaurando, resgatando, ó. Restaurando algo na família. Na sua família. Deus está restaurando algo assim, ó. Na tua família. Eu não sei o que é. Que estava assim, ó, morta. Na tua família, tua mesmo. Ah, não estou falando assim, irmão, mãe, não. Estou falando na sua vida mesmo. Que algo estava assim, ó. Algo bem duro e enrijecido. Jesus, é um coração duro de pedra. E eu vou esmiuçar, eu vou quebrar aquele coração e vou, restaurando algo na tua família. Algo que você está pedindo a papai. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.